Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Quando eu penso em Jesus, de Willy de Barros. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Darirá, darirá, darirá. Zaqueu, de Gladstone Lage e Tim. Quero ver o esperado abrir na multidão. Quero ver o esperado abrir na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente e procuro encontrar um lugar de onde eu veja uma árvore ao céu. Me elevarei do chão.
tirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano, só um publicano se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer, vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. A leitura da página hoje é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tenhamos paz. Tende paz entre vós. Disse Paulo, Tessalonicenses 5:13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face à ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui um extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, trazidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmo, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade
mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim, de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, antes dos conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Muita paz. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos e agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para uma noite de estudos doutrinários. Pedimos, Mestre, que possamos estar amparados e intuídos pelos bons amigos espirituais, para que possamos absorver todos os ensinamentos que hoje nos serão passados. Que tudo transcorra com equilíbrio, harmonia e muito amor. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a todo mundo nessa noite, né? Que tenhamos aí uma noite aí de estudo agradável, né? Felizes por estar estudando essa doutrina maravilhosa aí que nos conforta, que nos consola, e que nesse momento é tão importante para a gente estudar a doutrina espírita para entender tudo isso que estamos passando, né? Tudo isso que estamos vivendo aí no nosso mundo, e o quanto felizes estamos, né, por ter essa oportunidade de conhecer, né? Nessa noite de hoje, né, na nossa reunião pública virtual, a gente vai estudar, né, um pouquinho sobre a lei divina ou natural, né? Esse estudo consta no Livro dos Espíritos, né? Na parte 3ª do livro, onde intitula As Leis Morais, e é logo o capítulo 1, né? Que trata, né, da lei divina ou natural, né? A base é as perguntas de 614 até 628. Vale a pena, depois do estudo, né, quando vocês em casa, né, com mais tempo, né, porque a gente tem aqui o tempo reduzido, né, a gente não pode extrapolar o tempo, né, mas dá uma estudada, né, com mais detalhe em todas as perguntas. A gente vai fazer um apanhado dessas perguntas, né, passar a ideia principal, certo? Para a gente poder ficar com essa ideia e depois a gente estuda em casa, né? Lê cada pergunta, vê com mais detalhes cada resposta, reflete, analisa, né? Quem gosta, né, de anotar, anota, faz anotações, né? É muito legal. A gente assim vai estudando e vai aprofundando o estudo e o conhecimento, né? Mas, para começar, a gente vai primeiro entender o que vem a ser, né, essa lei divina ou natural, né? O que é uma lei divina, né? E aí logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né,
Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 614, o que se deve entender por lei natural? E aí os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. E aí, lendo essa pergunta e logo depois a resposta, a gente percebe, né, que a lei divina ou natural são as leis de Deus. São as leis que Deus criou todo o universo, criou toda a estrutura do universo, os planetas, as estrelas, as constelações, as galáxias, né, os espíritos, né? É a lei que rege o universo, né? Então, que, como fala aqui, é a única lei necessária à felicidade do homem. Ou seja, se seguimos essa lei, se a gente observa essa lei, segue essa lei, se orienta por essa lei, procura vivenciar essas leis, a gente consegue alcançar a felicidade. Só através dessas leis divinas, da observância e da prática dessas leis, é que a gente alcança a verdadeira felicidade. O contrário, quando a gente se afasta dessa lei, quando a gente não permite, né, vivenciar essa lei, não se permite vivenciar por orgulho, por vaidade, por egoísmo, qualquer outra mazela aí, a gente se afasta dessa lei. E quando a gente se afasta dessa lei, se logicamente ela é a única necessária à felicidade, se a gente se afasta dela, a gente se torna infeliz. Então, é aí que vem os sofrimentos, né? Vem todo esse processo aí de resgate dos erros. É aquela ideia, né? Se a gente está numa linha reta e a gente se desvia dessa linha reta, né? A gente precisa o quê? Voltar para a mesma linha, né? Para essa linha reta, né? Quando a gente começa a criar desvios, a gente precisa voltar para essa linha reta. A linha reta é o caminho mais curto entre dois pontos. Quando a gente começa a fazer curva, a gente começa a prolongar o nosso caminho. Mas a gente sempre retorna. Quando a gente começa a observar essas leis divinas, essas leis de Deus, a gente começa a retornar essa linha reta. E retornando essa linha reta, né, a gente alcança a felicidade. Então é muito legal a gente estudar para entender, né, a importância de seguir essas leis. E aí a gente fica pensando, né, as leis que nós temos aqui na Terra, né? A gente tem a Constituição do país, né? A gente tem as leis orgânicas do Estado, a lei orgânica do município que a gente vive. Não são leis também? Não são também algo que nós precisamos seguir, né? Para poder a gente alcançar a felicidade? Será? Será que a gente pode fazer a comparação da lei dos homens com a lei de Deus? E a gente, observando aí, a gente vê que não, né? Que a lei que os homens criaram, elas atendem à nossa necessidade de organização social, de organização da nossa sociedade, né? Para que a sociedade não se transforme numa barbárie. Mas essas leis do homem, elas estão em constante mudança. Por que as leis dos homens estão em constante mudança? Porque o homem, ele está em processo de evolução. Então, quando o homem evolui mais um pouco, há necessidade de mudanças dessa organização social e dessas leis para regerem essa nova sociedade, né? Então, o homem, quando faz as suas leis,
Ela atende àquela necessidade, àquela realidade naquele momento do homem, né? E aí, conforme o homem vai evoluindo, vai crescendo, vai aprendendo, vai se purificando, essas leis também elas vão se modificando. Já a lei divina não. A lei divina, ela é eterna. Ela é única, ela é imutável, ela não muda como Deus. Se ela vem de Deus, ela não pode sofrer mudança, ela não é passível de mudança, ela não é, ela sempre existiu e sempre existirá. Então, a lei divina, ela é aquela que norteia a nossa felicidade. A lei do homem é aquela que atende ao atual estágio evolutivo que o homem se encontra, né? E essas leis humanas, elas são passíveis de mudança, como a gente já falou, em função do que o homem está em processo de evolução. Agora, as leis divinas não, elas são eternas. E por ser eternas, né, é que dá a credibilidade, é que dá a segurança de que ela é o caminho da felicidade. Ela é o caminho que a gente vai atender para chegar até Deus, chegar até a perfeição, né? Então, a gente entendeu até agora que é uma lei divina, que é a lei que vem de Deus, e que ela é eterna, ela não muda, ela é imutável. Então, ela é como Deus, certo? Prosseguindo nosso estudo, a gente tem aqui a pergunta 617, que fala assim: o que as leis divinas abrangem? Refere-se a algo mais do que a conduta moral? E aí, o que essa lei divina ela abrange? O que ela envolve, né? E a resposta dos espíritos: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Não é isso? E aí vem logo uma subpergunta, né? É dado ao homem aprofundar umas e outras? Sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Então, as leis divinas, elas abrangem tudo que está no universo, porque elas foram criadas por Deus. São as leis que regem o universo. Então, ela abrange tudo que está no universo, né? Tanto a questão material quanto a questão moral. Elas regem tudo isso, elas conduzem tudo isso. E fica claro a gente entender isso quando a gente estuda as obras básicas, né? O Pentateuco, a gente vê lá, né? O Evangelho. O Evangelho traz toda a parte moral, né? Tem a parte moral do Espiritismo, né? E o que consta naquela parte moral? A lei de amor e caridade, né? As bem-aventuranças. Isso tudo faz parte da lei de Deus. A caridade, a fraternidade, a benevolência, o perdão, tudo isso está dentro da lei de Deus. Faz parte da parte moral. Quando a gente vai para a Gênese é aquela parte mais científica, né? Do Pentateuco, né? E aí fala das leis da natureza, das leis que controlam o universo, né? Falam das leis físicas, das leis químicas, e isso tudo está dentro das leis divinas. Então a gente pode tanto analisar aí a questão científica, a questão moral e a questão filosófica. As leis de Deus estão aí abrangendo todo esse tríplice aspecto que a doutrina espírita fala para a gente que tem, né? Que é o moral, o científico e o filosófico. Então, o que as leis divinas abrangem? Abrangem tudo. Todas as leis da natureza são leis divinas. Então, a gente entende que tudo que está na natureza faz parte dessa lei divina. E a gente está
incluído dentro dela. Se nós estamos incluídos dentro dessa lei divina, nós estamos sendo regidos por essa lei. Então, é uma lei que nós devemos seguir. E aí, fazendo uma comparação aí com a lei humana, né? O que a gente tem aí? O que a gente pode observar aí? A gente tem uma Constituição. Cada país tem a sua Constituição, a forma de conduzir a sua sociedade. Não é isso? O que acontece quando a gente não segue a Constituição, não segue as leis? O que acontece com a gente? A gente vai responder a um processo porque a gente infringiu a lei, né? E aí, dependendo do grau, a gente pode ser preso, né? A gente pode ter que pagar com serviços sociais, pagar uma multa, né? Por quê? Porque a gente infringiu uma lei, né, da sociedade, né? Como a gente já falou, as leis da sociedade servem para poder o quê? Organizar a sociedade, para que a sociedade não se torne uma barbárie, não é isso? Então é a mesma coisa com a lei divina. Se nós estamos inseridos dentro dessa lei divina, porque somos filhos de Deus, se somos filhos de Deus, nós estamos incluídos nessa lei divina, né? A gente, quando não segue essa lei, as leis divinas, quando a gente erra, quando a gente sai dessa linha reta, pega um caminho mais curvo, começa a fazer curva, a gente começa a sair e a gente começa a infringir essa lei natural, né? E aí o que acontece? O que acontece? A gente precisa retornar, né, a caminhada, começar a caminhada de novo, para poder a gente ir acertando o nosso passo dentro dessa lei, né, dentro dessa lei divina. E aí como é que se processa isso? Com a reencarnação. É como ele fala aqui, ó. É dado ao homem aprofundar umas e outras, ou seja, aprofundar essas leis naturais. Aí ele fala assim, mas uma só existência não é suficiente para isso. Então, as nossas encarnações, diversas encarnações, nos ajudam a acertar o passo nessa linha reta rumo à felicidade, que é o cumprimento dessas leis divinas. Então, quando a gente reencarna, várias vezes, a gente vai, de cada reencarnação, a gente conserta uma coisa, aí às vezes estraga outra, né? Aí vem a outra encarnação, a gente conserta, até que a gente consiga consertar mais do que errar. E aí vai depurando, e aí a gente cada vez mais vai acertando esse caminho, ele vai ficando mais reto e mais rápido a gente vai chegar à felicidade. Não é isso? Então, a gente precisa perceber que a observância, a obediência a essa lei divina nos conduz com mais rapidez à felicidade. Então, que a gente acredite muito nisso, tenha muito isso dentro de nós, porque cada vez que a gente sai do caminho reto, sai não dessa obediência a essa lei divina, a gente precisa retornar e caminhar de novo, para poder a gente acertar aquele ponto que a gente perdeu o compasso, né? E para a gente poder se acertar de novo no caminhar, né? E graças a Deus a gente tem a reencarnação que nos ajuda a isso, né? E a reencarnação faz parte dessa lei divina, está dentro dessa lei divina. Então, essa lei divina, ela é tão boa e ela é tão justa, né? Que ela, dentro dela, toda a sua organização, né? Ela tem os caminhos para a gente seguir, para a gente poder chegar a essa felicidade, né? A reencarnação são as oportunidades que nós temos de acertar o passo dentro da lei divina, né? Como a gente já conhece tanta coisa dentro daquele, só daquele planeta Terra, a ciência está tão evoluída, né? A medicina, a tecnologia está tão evoluída. Como é que a gente pode imaginar, vamos colocar aí, há 30 anos atrás, a gente imaginar a tecnologia que nós temos hoje, né?
Hoje que a gente vive no momento de pandemia, como que a tecnologia hoje nos ajuda a nos comunicar, né? As videoconferências, né? O WhatsApp ajudando a gente a passar mensagem para o amigo que está longe, né? Então, o quanto que a tecnologia nos ajuda e quanto que já está avançada a ponto da gente olhar para uma tela do computador e conseguir conversar com uma outra pessoa que está no outro computador, em outro lugar, né? E aí a gente diminuir essa distância, né, desse afastamento social que a gente está passando aí em função da pandemia, e quanto que é importante, né, essa evolução da tecnologia que nos possibilita hoje não estarmos afastados socialmente, mas não estarmos tão isolados. A gente consegue ver o outro, conversar com o outro, né, passar uma mensagem para o outro sem estar perto, próximo, né? Então, a gente fica imaginando, se hoje nós temos tanta dessa tecnologia, imagina nos mundos mais superiores. Que tecnologias existem nos mundos superiores, né? Então, quanta coisa que a gente tem que aprender, quanta coisa que a gente precisa desenvolver, precisa, né, aprender e crescer e melhorar para a gente poder atingir e alcançar esse caminho aí da felicidade, né? Chegar à felicidade, né? E a lei divina é tão perfeita, tão justa, tão boa, que nos dá esse processo da reencarnação para poder fazer esse caminho de aprendizado, de crescimento, de melhoria, né? De acerto, de ajuste da caminhada, né? Então é muito, muito, muito legal. E uma existência só, a gente não conseguiria absorver, né, todo esse conhecimento aí embutido aí na lei divina natural, né? Então a gente continuando, a gente percebe aí o quão importante é ter o conhecimento da lei natural. O quanto é importante a gente conhecer essa lei, né? Estudar essa lei, né? A gente fica pensando lá na época de Moisés, né? Qual foi a ideia de Moisés? Moisés veio, né, para consolidar na cabeça do povo da época, né, a ideia do Deus único, né? Que Deus é um só, né? Que Deus não existe vários deuses, né? E veio trazer um pouco também, né, da questão moral que envolve a ideia de Deus, né? Mas ainda era uma coisa muito rude, né? Aquela lei olho por olho, dente por dente, que ele criou em função da dureza do povo, né? Que precisava de uma coisa mais firme, né? E depois veio Jesus, né? Que veio trazer a ideia do Deus de amor. O povo já tinha a ideia do Deus único. Jesus veio trazer a ideia do Deus de amor, né? E aí Jesus falou mais algumas coisas, falou de mais alguma, né, em função da evolução que o povo já tinha da época, Jesus falou mais alguma coisa, mas não pôde falar tudo ainda. E aí ele promete um Consolador prometido, né, que iria ensinar tudo o que ele falou e trazer outras mais, né? E aí vem Kardec codificando o Espiritismo, né, trazendo trazendo tudo que Jesus havia falado e mais coisas, né? Então a gente percebe que dentro do Pentateuco, né, já se tem muita coisa, muita informação, né, para a gente, né? São 5 livros que trazem assim, né, assuntos, né, que da época de Jesus e de Moisés jamais poderia ser falado. Então a gente já percebe que hoje nós já temos essa capacidade de entender o que está aqui. Então é isso que é legal dentro da lei divina. A lei divina, ela promove isso, esse processo de evolução através da reencarnação, né? E o quanto que é importante a gente conhecer, né, conhecer essa lei, para a gente
poder entender essa caminhada e como que a gente precisa fazer essa caminhada, né? E aí na pergunta 619, Kardec pergunta assim: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Ou seja, Deus possibilitou que todos os homens conhecessem a lei dele, a lei divina? Aí eles respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, essa pergunta 619 aí dá uma conversa muito boa, né? Porque, como Kardec pergunta, se Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer a sua lei, ele pergunta se realmente todo mundo tem possibilidade de conhecer, ou se é para um grupo seleto, né? Se só um grupo seleto é capaz de compreender. E a resposta é bem clara, que todos podem conhecer. Todos. Afinal de contas, somos filhos de Deus. Eu vou repetir, estamos embutidos nessa lei divina. Então, nós podemos conhecer essa lei, sim. Se nós fazemos parte dela, então a gente pode conhecer, sim. Agora, o grande problema aí é que muitos conhecem. Na verdade, tem mais algumas situações. Muitos conhecem, mas não querem compreendê-la. Tem aqueles que conhecem, compreendem, né? Aqueles que conhecem e não compreendem. Tem aqueles que não se ligam para essa lei e vivem como se não existisse nada, né? Só ele e mais nada. Acabou aqui, morreu, acabou, fim de papo, né? Então tem várias vertentes aí, né? Mas que todo mundo pode conhecer a lei, todo mundo pode, né? Agora, compreender essa lei, que é o diferencial. E é o que ele fala aqui, né? Quem compreende essa lei? São os homens de bem. Aqueles que querem realmente trilhar nesse caminho mais reto da felicidade. Ah, eles são espíritos perfeitos? Não, nem tanto, né? Eles estão num caminho menos sinuoso, né? Às vezes ainda por causa da imperfeição ainda, que existe ainda, eles dão uma saidinha, mas eles entendem, né? Eles entendem, e rapidamente eles se corrigem e voltam para esse caminho reto. Então, o homem de bem é aquele que conhece a lei, a compreende e vivencia ela, né? E ele sabe que é o caminho que vai conduzir ele para a felicidade, né? Agora, ele entende mais ainda que é o caminho necessário. E aí é o que a gente fala, né, que o Espiritismo tem, que é a única fatalidade do Espiritismo, é sermos felizes. Então, todo mundo vai progredir. O progresso vai se realizar para todo mundo. Em tempos diferentes, né? Em tempos diferentes, porque a compreensão dessa lei é diferente para cada um. Cada um tem o seu tempo de compreender, de entender essa lei, né? Então, cada um vai seguir aí o seu caminho, né? E aí vai fazer as suas escolhas, né? É outra coisa muito legal dentro da lei divina, é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio e nós vamos escolher um caminho que a gente acha que é melhor para a gente. Não necessariamente é o caminho certo, né? Se não for o caminho certo, a gente vai ter que retornar
e começar tudo de novo, né? Da onde a gente parou, não é isso? E aí regressar de novo, reencarnar novamente, corrigir essas falhas, acertar o passo e continuar caminhando. Então, esse entendimento, ele é pessoal, né? Uns entendem com mais facilidade, outros têm mais dificuldade, outros, até por causa do orgulho, da vaidade, né? Eles se negam a aceitar. Então, mas tudo bem, cada um vai ter o seu entendimento. Mas todos nós estamos fadados à felicidade. Então, em algum ponto, a gente vai acertar o passo, vai botar o caminho aí reto e vai seguir para o encontro da felicidade, né? Aqui, na pergunta 622, Kardec pergunta aos espíritos: Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Será que essa lei divina, o natural, Deus deu alguns espíritos, né? Não sei se eu posso usar essa expressão, mas assim, a honra de revelar essa lei? Vamos ver a resposta. Sim, certamente em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Isso é outra coisa muito bacana dentro da lei divina, né? E a lei divina existe. Nós, os espíritos, somos criados simples e ignorantes. Então, em algum momento, essas leis precisam ser reveladas, né? E para cada um é revelado a seu tempo, de acordo com aquilo que consegue entender. Não é isso? Então, a gente vê aí na história, né, vários, né, que a gente chamava dos profetas, né, vários espíritos aí que encarnaram com esta missão de revelar essa lei, de passar, né, conhecimento, dar aquela sacudida boa nas pessoas, né, para que as pessoas saíssem da sua zona de conforto e começassem a refletir, né, nas questões espirituais. A gente tem vários fatos aí na história relatando, né, esse processo, né? Moisés, né, Jesus, o Espiritismo, né? Tudo isso aí teve processos, né, pessoas envolvidas nisso aí que ajudaram nesse processo de apresentar essa lei divina aos homens, né? Então, se não fosse assim, essa assimilação seria muito mais difícil. É igual na escola. Como é que um aluno entra na escola, vamos lá colocar aí, no 9º ano, nunca viu matéria do 9º ano, né? Aí o cara chega lá, alguém chega lá, bota lá uma equação do 2º grau para o aluno ficar olhando para a cara do professor. Não sei, ninguém me ensinou, como é que eu vou fazer uma coisa que ninguém me ensinou? Então precisa o quê? Do professor para ensinar a matéria, para que ele possa entender, para que ele possa depois andar com as pernas dele, né? Para que ele possa andar sozinho, né? Esse é o grande barato do revelador, né? Daquele que traz algo novo, né? Ele mostra, faz as pessoas refletirem, raciocinarem, né? E essas pessoas depois começam, através das suas conclusões, a andar com as suas pernas, né? Então, isso é outra coisa legal da lei divina, que é essa capacidade que a gente tem de construir esse pensamento, de esse raciocínio lógico, né? A nossa fé raciocinada, né? Então, a gente percebe o quão importante é conhecer a lei divina, é conhecer as leis que regem a natureza. Porque a gente sabe que através desse conhecimento, a gente vai, quando a gente compreende de verdade, quando a gente conhece e compreende de verdade, a gente sabe que o nosso conhecimento vai ser
a nossa caminhada vai ser mais fácil, ela vai ser mais tranquila, né? Então, o quão importante é conhecer. O estudo é fundamental. Através do estudo, a gente entende o que estamos passando, a gente entende a necessidade de passar por determinadas coisas na nossa vida, né? E aí, quando a gente estuda, a nossa mente clareia, né? E aí fica mais fácil a resignação, a compreensão, a nossa fé se fortalece, porque a gente sabe que aquilo tem um objetivo, aquilo tem um fim bom, né, para todos, já que a nossa destinação é a felicidade. Então isso é um destino positivo. Então, se é para alcançar a nossa felicidade, que a gente trabalhe em cima disso. Então, quando a gente entende, estuda e compreende essas leis divinas, todo o nosso caminhar facilita. Então, Deus quer de nós isso. Deus quer de nós que a gente estude, que a gente compreenda, que a gente saia da nossa zona de conforto, né? E mergulhe dentro de todos esses ensinamentos, né? Para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa entender melhor o que é o perdão, o que é o amor, o que é a fraternidade, o que é a solidariedade, né? A lei divina, ela nos ensina muito, muito, muito a viver melhor. Então, se cada um de nós quisermos compreender verdadeiramente o que a lei divina coloca para a gente, muitos sofrimentos serão abrandados, muitas dificuldades se tornarão facilidades, a gente vai sorrir mais, a gente vai ter mais autoestima, porque a gente sabe que a gente tem Deus como nosso Pai, né? E que Ele nunca, nunca, nunca nos abandona. E que toda a sua lei está construída para a nossa felicidade. Entendamos isso, vamos sorrir mais, vamos nos alegrar mais, vamos ser mais felizes, vamos amar mais, vamos perdoar mais, né? Vamos levar um pouco de alegria, de felicidade, principalmente nesse momento, onde existem muitos corações desesperançados, muitos corações tristes. Então, que o nosso entendimento dessa lei divina possa alegrar e contagiar esses corações, para que a gente possa realmente praticar, né, um dos princípios fundamentais dessa lei divina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muita paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos e que cada um leve em seu coração a semente que Jesus coloca dentro dele e que nos dá força e coragem para continuar a caminhada. Muita paz e que Deus os abençoe. Queridos irmãos, nesse momento convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso amado Pai, e a Jesus, o nosso Mestre. Graças ao amparo de Deus e de Jesus e da equipe espiritual sob a égide do mentor de nossa casa, Isaac Lima, recebemos nessa noite a orientação e o consolo que tanto necessitamos. Que nosso coração seja solo fértil para o Teu Evangelho, Jesus, e que a gente compartilhe esse tesouro de bênçãos que é a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus. Que Ele possa, Senhor, nos guiar no bom caminho e que nos sustente nas provas que necessitamos passar, nas matérias que precisamos aprender, Senhor. Que a dor não nos cause medo nem pavor, que possamos enfrentá-la com a cabeça erguida, com amor, resignação, Senhor. Muito obrigada por tudo que recebemos nesta noite abençoada.
pelos espíritos amigos, familiares que estão em nossos lares nos sustentando, pelo nosso mentor, Senhor, que está ao nosso lado, nos encorajando, nos dando força e nos incentivando a permanecer no caminho do bem, do amor e da tua justiça, Senhor. E que essa noite possamos refletir sobre tudo que nos foi apresentado durante o estudo e que isso não fique apenas, Senhor, nas palavras, mas nas atitudes do nosso dia a dia. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Ao final desta reunião, nós só temos a agradecer a todos os que nos ouviram, todos os que participaram desta reunião, todos os que interagiram. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram para que a reunião fosse feita nesta noite. De forma geral, agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs que colaboraram. Uma boa noite a todos, que todos possamos ter uma próxima semana de muita paz, harmonia, equilíbrio e que estejamos prontos para nos reencontrar na próxima semana. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Sentir Deus, de Carlos Faria Júnior, Carlos Alberto Silva Paulo, Ana Teresa Pelino. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilha no céu. Redescobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Vida bela estrada, rumo da verdade, claridade, amizade de Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz, o amor me faz sentir o Criador. O Criador, o Criador. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilha no céu. Enxergando Deus por toda parte, a vida é uma arte sem fim. Vida bela estrada, rumo da verdade, claridade, amizade de Deus em cada ser a florescer. Sublime, luz que acompanha e que traz paz, o amor me faz sentir o Criador.
Criador.